Ó, esse é o pulmão, tá certo? Então, assim, descrevendo ele, assim, de uma forma muito simples. Como ele é o início desse sistema viário, ele não começa no próprio pulmão. Vocês vão ver que, quando são os órgãos aqui de cima, o meridiano vai começar no órgão dele, mas o pulmão, ele vai começar no aquecedor médio, tá vendo? Perto do estômago, ele tem um início aqui. Aí ele é o meridiano do pulmão, mas primeiro ele vai descer e conectar com a víscera dele, que é o intestino grosso. Daí que ele vai subir e entrar no órgão ao qual ele pertence, que é o pulmão, tá certo? Essa linha está pontilhada porque tá dentro do corpo. É como se essa via tivesse dentro, como se fosse o metrô que está correndo por baixo da terra. Então, essa linha está pontilhada porque está correndo dentro do corpo. Aí ele vai subir, né? E aqui na forquilha, aqui, no manúbrio do externo, lá dentro, ele vai dividir em dois ramos. Um ramo vai subir e vai conectar com as fossas nasais, que é a abertura dele, do pulmão. E o outro ramo vai para a lateral, né? Obliquamente, e vai emergir, é como se o metrô subisse para a superfície da Terra, vai emergir aqui no pequeno peitoral, né? E aí ele vai correr no membro superior, tá? Até o polegar, né? Até o polegar. Esse é o meridiano do pulmão. Agora, nesse membro superior, ele vai percorrer a face medial, que é essa face mais branquinha do membro superior, né? E na parte anterior, eu vou mostrar para vocês como que o corpo está posicionado no espaço para a gente traçar esse meridiano. Vocês podem traçar junto comigo, vocês podem ficar sentados ou vocês podem ficar de pé e a gente vai traçar esse meridiano no corpo, certo? Essa é a parte medial, porque, tá vendo? Ela é mais branquinha, né? É a parte lateral, é mais escura, porque quando a gente está nessa posição aqui, é a posição no qual a gente estuda os meridianos. Essa parte mais medial, ela não toma sol. Aqui corre os meridianos dos órgãos, né? Então, vai correr pulmão, coração, pericárdio. Na parte lateral, correm os meridianos das vísceras deles, né? Tudo bem? E quando eu fico aqui de lado, né? Tem essa parte para frente é o anterior. Essa aqui é o posterior. E tem essa do meio. Tá? Então, são as três regiões: anterior, posterior e do meio. E tem a medial e lateral. Tá? Então, o pulmão, ele vai começar aqui no aquecedor médio, perto do estômago, tá? Então, coloca a mão aqui, é onde ele começa, o meridiano lá dentro. Aí ele vem para o intestino grosso, tá certo? Que é a víscera dele. Aí ele vai para o pulmão, que é o órgão ao qual ele pertence, tá? E daí ele vai
ascender, passar aqui por essa forquilha aqui, e vai para as fossas nasais, que é a abertura dele, tá? Um outro ramo vai obliquamente, vai até o pequeno peitoral e vai emergir, estendendo até o polegar, tá certo? Então, para traçar, é daqui, né? Na parte, a gente fala que é a parte medial anterior, nessa face aqui, até o polegar. Aqui e até o polegar, tá certo? Esse é o pulmão. Então, aquecedor médio, desce para o intestino grosso, sobe para o pulmão, ascende e vai para o nariz, aqui, lateralmente até o pequeno peitoral, e se estende, emergindo até o polegar. Então, daqui, ele vai correr até o polegar, tá certo? Algumas curiosidades. Quando eu faço assim, ó, isso quer dizer que está positivo, a minha energia está chegando até, porque o pulmão, depois eu vou mostrar, ele é muito intenso, ele chega até as extremidades, ele chega até o nível da pele. Por isso, quando eu faço assim, quer dizer que eu estou, sabe, assim, preenchido, tá? Mas o pulmão, ele tem uma conexão com a víscera dele, que é o intestino grosso. Os órgãos aqui em cima, os vísceros são todos aqui embaixo, né? Então, essa conexão do pulmão e intestino grosso é importante e foi descoberto pelos médicos chineses que existe uma relação direta do pulmão com o intestino grosso. Porque eles notavam que os problemas de pulmão, asma, problemas respiratórios, melhoravam muito quando o intestino conseguia liberar, vamos dizer, as fezes, etc., conseguia movimentar, então o pulmão descia, tá? Então, a víscera do pulmão é o intestino grosso. Então, como que é essa relação que é direta? Porque tem um ponto aqui no meridiano do pulmão, quando ele está vindo, que tem um atalho, que tem uma bifurcação que vai ligar com o primeiro ponto do intestino grosso, que está aqui no indicador, tá? Ele vai vindo, aqui ele tem um atalho para o indicador, que é o primeiro ponto do intestino grosso, tá? Como é que é o intestino grosso? Ele vai percorrer, né, aqui na parte lateral, bem pertinho aqui do pulmão, na parte lateral anterior, bem paralelo, ele vai percorrer na parte medial do antebraço, braço, vai subir aqui no ombro, na escápula e sétima cervical. Tá? Da sétima cervical, ele vai até a fossa clavicular. Tá? Então, ele vai subindo aqui, passa pelo ombro, por isso que muitos a gente percute aqui, que é o meridiano do intestino grosso, tá certo? Para circular aqui no braço. E vai pela escápula e vai até a sétima cervical, tá certo? Da sétima cervical, ele vai até a clavícula, a saboneteira aqui. E vocês vão ver que todos
os meridianos Yang que vão aqui na saboneteira, eles penetram a partir daqui para passar pelo pulmão, tá? E depois chegar na víscera dele, que é o intestino grosso, tá certo? Então, a partir daqui, vai para o pulmão e vai para o intestino grosso. Tem outro ramo, desculpa, ele aqui é interno, né? Aí o outro ramo é superficial, ele vai emergir e vai até o canto do nariz aqui. Emergir, canto do nariz, no ponto bem-vindo ao aroma, tá? Então, é intestino grosso. Corre aqui, escápula, sétima cervical, sétima cervical, saboneteiro. Daqui ele entra no seu tórax, passa pelo pulmão e vai até o intestino grosso. Tá. Outro ramo externo vai vir para o nariz. Tá? Então, esse é o intestino grosso. Esse intestino grosso começa no indicador. O indicador, gente, é também um dedo muito forte, né? A gente aponta as coisas com o indicador. A gente, quando está fazendo bolo, né, tem o recheio de chocolate, você vai pegar com o indicador para pôr na boca, tá? Tá vendo? Ele começa no indicador, no intestino grosso, tá? E aí vai subindo pelo mão, antebraço, daí o braço. Olha, ele vai lá atrás, aqui na escápula, tá certo? Nessa figurinha aqui, e vai para a sétima cervical, tá? Da sétima cervical, é um traço pontilhado, porque ele vai por dentro, ele vai por dentro até a fossa clavicular, aqui, nessa outra figura aqui do lado, Nívia. Até a fossa clavicular. Aqui ele se divide, né? Um ramo vai entrar, vai passar pelo pulmão e vai até o intestino grosso, que é a víscera dele, tá? E o outro ramo vai subir, emergir e vai até na lateral do nariz, do outro lado, tá? Então, esses são os dois meridianos que eles são muito fortes, porque eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo esse ponto aqui? Aqui a gente tem o Tai-Yin, o grande Yin, quer dizer que o Yin está no máximo aqui. Tá vendo? O Yin é o pulmão, está no máximo. E o Yang é o intestino grosso, ele está... É o Yang Yin, é o Yang brilhante. Esse é o Tai Yin, que é o grande Yin. Tai significa grande, grande Yin. Yang Yin significa Yang brilhante. Esses dois são fortes, né? Aí você vai me perguntar, eu entendo que o Tai-Yin é forte porque ele está no máximo, certo? Mas por que esse Yang que está começando, ele é forte? Então, vocês devem ter essa pergunta, né? Porque é diferente. Quer dizer, por isso que, em vez de chamar
pequeno yang, ele chama yang brilhante, porque o yin, que é o escuro, quando vai começando, ele vai penetrando e crescendo à noite, por exemplo, né? Ele vai crescendo aos pouquinhos. Agora, o dia, quando o sol nasce, quando o brilho começa, ele tem que romper a noite, ele tem que ser brilhante para romper a escuridão. Ele não começa devagarinho, ele começa rompendo. Quando você olha para a aurora, assim, para a paisagem, para o horizonte, quando o sol, antes de nascer, ele já rompeu a escuridão. Então, por isso que não chama pequeno yang, chama yang brilhante. Então, os dois são fortes. Então, então a gente tem uma como é que fala? Tem uma ideia de que esses dois meridianos que eu mostrei aqui são esses dois dedos, tá? Que chama boca do tigre. Porque se você juntar aqui, você não consegue abrir. Se você tiver uma intenção forte e juntar esses dois dedos, você não consegue separar. Você só vai conseguir, alguém só vai conseguir separar esses dois dedos quando um pensamento que te enfraquece ou um toque em alguma coisa, em algum material que te enfraqueça, você separa. Aí os médicos usam esse como um diagnóstico, por exemplo, chama O-ring test, teste desse O-ring, né? Que é assim, que eles pedem para a pessoa fechar aqui, vamos supor, alimentos, coloca uma lista de alimentos aqui e pede para a pessoa ir percorrendo essa lista. Na hora que chegou num alimento que ela não digere bem, ela consegue, o médico consegue abrir esses dois dedos. E também assim, essa boca do tigre são os dois dedos que a gente faz a apreensão das coisas, né? Você vai escrever com esses dois dedos, usar o hashi, vai costurar, entendeu? Então, são bem fortes. Deu para entender esses dois meridianos? Então, eu queria que vocês, pelo menos, identificassem o caminho deles, tá?